Hoje no Café com Elas nós vamos conversar com a professora Leia Barbosa. Ela que é a secretária de Educação do município de São Domingos do Azeitão. Esteve à frente da secretaria nos últimos 4 anos e em 2025 também continua com o trabalho na educação lá no seu município. A professora Leia é graduada em Letras, Português e Normal Superior pela Universidade Estadual do Piauí, a UESP, com especialização em docência do ensino superior e gestão educacional pela mesma instituição. Ela possui experiência em avaliações externas como SAEB e Enem, além de desenvolver vários projetos da educação, educacionais no Piauí e no Maranhão. É um grande currículo, professora Leia, né? Muito obrigada por sua participação, pela senhora estar aqui conosco, aceitar o nosso convite. O Café com Elas, ela tem o objetivo de motivar outras mulheres, contando a história de nossas convidadas. E a senhora foi escolhida justamente por essa experiência na Secretaria de Educação Municipal, né, por esse currículo que a senhora possui, e certamente a senhora tem muito a que contribuir com outras mulheres que estão aí em início de carreira. Né? Boa tarde para a senhora. Boa tarde, amiga Benilde, é um prazer estar aqui. A gente tem acompanhado o seu trabalho aqui na região. Em primeiro lugar, parabenizar pela iniciativa, né, que nós mulheres sabemos a dificuldade que é nos firmarmos no cenário profissional. Então é muito difícil nós sermos vistas como pessoas de sucesso. Ontem eu estava lendo um artigo sobre esse tema, onde dizia que a mulher ela só é vista como heroína a partir do sofrimento. Então, quando se vê a gente lutando para deixar filho na escola, enfrentando as dificuldades do dia a dia, a gente é visto como guerreiras. Mas, às vezes, quando tem um lugar de sucesso, é mais difícil esse reconhecimento. Então, parabenizá-la pela iniciativa. É necessária a discussão e é muito bom a gente fazer parte. Agradeço o convite, me sinto honrada e muito feliz em estar aqui. Muito obrigada. Hoje nós vamos ouvir a experiência da professora Leia. Certamente vamos nos espelhar com o que ela vai detalhar aqui para nós e compartilhar as alegrias e as conquistas de toda a sua vida. Professora Leia, como que foi? O que levou a senhora a motivar a ser professora? Primeiro, assim, não vou perguntar quantos anos a senhora tem, mas quantos anos de carreira, né? Porque a gente sabe que tudo começou há muito tempo para todas nós, né? Quando a gente alcança esse sucesso, porque já teve muitas batalhas vencidas, né? Então, assim, o que motivou a senhora a seguir a carreira da educação, né? E como foi o começo da sua trajetória profissional? Respondendo à primeira pergunta, são mais de 25 anos de trabalho, mas sem nenhum problema, tenho 45 anos e iniciei na profissão de professora aos 18, 19 anos. Eu comecei essa carreira de lecionar. Então, gosto de dizer que eu não escolhi a minha profissão, eu fui escolhida. Então, assim, sou de uma família bem grande, bem humilde, sou piauiense, de nascença, sou filha de Uruçuí. E, assim, na verdade, quando eu terminei o ensino médio, lá na minha cidade, que é Uruçuí, nós tínhamos poucas oportunidades. Família com poucas condições financeiras, sem muitos parentes na capital que pudessem nos levar para estudar. E terminei o ensino médio aos 17 anos. E nessa época o então governador lançou um projeto para qualificar professores. E então, assim, é o que chamamos aqui no Maranhão de Procad, né, que também teve esse mesmo projeto na mesma época. Só que lá teve um pouco diferente, porque o governador na época ele teve a visão não de apenas qualificar os professores que já estavam atuando, mas sem a licenciatura. Ele abriu vagas para algo que chamava de vagas da comunidade. E ali eu me encantei com a profissão. E depois disso eu nunca mais pensei em fazer outra coisa. A senhora, no seu currículo, conta que a senhora participou de avaliações externas como SAEB e Enem. Como que foi essa participação?
Assim, continuando um pouquinho da minha história, eu continuei no ramo, né? O curso durava, já que eu chego aqui no Maranhão, né? Ainda estou lá ainda no Piauí na academia. Logo surgiu o primeiro concurso para professor, então eu fiz para minha cidade e consegui aprovar. Então eu fui aprovada com 20 anos, com apenas 20 anos, eu assumi uma sala de aula, minha mesma. 2 anos depois surgiu a oportunidade de fazer o concurso aqui do Estado do Maranhão, que é o sonho de quase todo professor, é ser professor efetivo do Estado do Maranhão. E com 22 anos eu fiz e passei para São Domingos do Azeitão. Eu cheguei lá muito jovem, recém-formada, e lá me apaixonei pela cidade. E depois fiz um outro concurso, 3 anos depois, consegui uma outra matrícula e continuei. Essa história das avaliações externas é uma história bem interessante que é conhecida aqui no Maranhão inteiro, no país inteiro. Quando eu cheguei até aqui foi me perguntado sobre essa desenvoltura. E eu gosto de contar essa história que eu já apareci no Fantástico, na Rede Globo, na Folha de São Paulo. É interessante. Sim, é bem essa história que você vai perguntar. Pois bem, lá em São Domingos a gente só tem uma escola da rede estadual. No ano de 2010, a diretora, 2009, mais precisamente, a diretora ia se aposentar e foi feita uma consulta informal aos demais funcionários, demais professores, e a maioria disse que talvez eu me encaixasse no papel. E eu assumi, fui indicada para ser a gestora da escola. Isso lá no ano de 2010. Então a gente assumiu, foi na época que era feito o Enem, e o Enem, ele dava uma pontuação para todas as escolas que participavam da avaliação. Então, ranqueava quem é bom, quem é ruim, quem está em primeiro, quem está em segundo. Em 2010, eu engravidei da minha primeira filha e eu tive que sair logo no início de 2011. Mais ou menos no meio do ano, eu tive que me ausentar. A turma do terceiro ano de 2011 veio para cá, para São João dos Patos, fazer o Enem. E o Enem ele era realizado em 2 dias, o sábado e o domingo. Os alunos vinham sábado, tinha uma festa tradicional na região toda, tanto em São João dos Patos, do Suí, e eles faziam para atrair esse público da festa. Então, boa parte dos nossos alunos fizeram a prova do primeiro dia no sábado, tiveram a nota razoável. No segundo dia, eles não compareceram à prova, tiraram 0. Então, o Enem era somativo. Ele dividiu as 2 notas, e quando sai o resultado, que o ranking era divulgado no ano seguinte. Então, 2012, quando saiu o ranking das escolas do Enem, está lá entre mais de 10 mil escolas avaliadas no Brasil, o Centro de Ensino aqui em Lisboa, de São Domingos do Azeitão, conseguiu ficar em último. Então, nós fomos conhecidas, ficamos famosos, São Domingos do Azeitão entrou no mapa, como sendo a pior escola do país no ano de 2011. Então, é um motivo assim bem ruim para você ficar conhecida no país inteiro. A primeira escola, a primeira experiência de gestão como diretora, né, já veio essa... Você lembrou bem, impacto, foi, né? O meu primeiro ano como gestão da escola, que eu assumi em dezembro de 2010, e o primeiro ano de 2011 eu já tinha no currículo ser a diretora pior do Brasil. Então, você imagina o que foi isso para a gente receber. Hoje eu digo que esse fato foi essencial, por exemplo, para eu estar hoje falando com você de superação e de destaque. Porque para nós foi um baque. A escola era muito bem vista na regional, era muito bem vista na cidade toda, um trabalho de décadas, não é mérito meu, sempre foi assim. Quem é de São Domingos sabe que a escola estadual sempre foi conhecida por ser uma escola de referência, tanto lá quanto na nossa URI. Mas para mim foi muito difícil, enquanto líder, enquanto gestora, estar com essa bomba. Então, assim, nesse tempo não tinha redes sociais, não tinha mídia, né? E tudo que passava na Globo era lei. Então, assim, imagine você, o pessoal me ligando naquele tempo no telefone fixo, tu já viu, tu já ouviu. E eu não dormi à noite, logicamente, né? Descobri que realmente era verdade, tinha saído o ranking. E quando eu acordei de manhã, acordei com a Rede Globo, afiliada lá de Balsa, já na nossa porta, querendo saber, ouvir a história. O que foi que aconteceu. E um ano depois nós ficamos na 3ª melhor posição de todo o estado do Maranhão. Então, assim, nós ficamos atrás de 2 escolas de tempo integral e militares.
Então, das escolas regulares, São Domingos alcançou a nota 5,2, que foi a terceira maior nota de todo o estado do Maranhão. Então, assim, um ano depois, nós fomos os últimos. No ano seguinte, nós fomos os primeiros, na mesma escola, com a mesma gestão, com a mesma equipe, e nós viramos o centro das atenções do estado, de novo. Agora, por outros motivos. Então, esse já foi no ano de 2013, que foi divulgado em 2014. Então, assim, a partir desse trabalho, aí desceu todo mundo para lá de novo. Aí já vai Felipe Camarão, como secretário estadual, que estava há bastante tempo na pauta, já foi lá em loco para conhecer as estratégias que nós tínhamos utilizado para sair do fundo do poço. E a gente conseguiu lá em São Domingos, com a ajuda de todos, que isso fique bem claro, porque todo mundo foi imbuído desse sentimento de tirar essa mancha do nosso currículo. Então foi um sentimento que contagiou todo mundo. Professores, pais, funcionários, alunos, virou questão de honra a gente estar entre os primeiros. E a gente conseguiu. Então, naquela época foi criado um case, que a gente chama no mundo administrativo, é um case de sucesso, que foi uma maneira de trabalhar que a gente criou juntamente com todo mundo, errando e acertando, faz aqui, não faz aqui, não tem um pai da criança. Mas esse case que foi desenvolvido lá em São Domingos, a gente já conseguiu levar para outros municípios, para outros estados, assim de maneira voluntária, que a gente não tem literatura, nós não temos um software para fazer isso, mas nós temos mais ou menos as metodologias que a gente usa, que tem sido sucesso onde a gente tem apresentado. Então, assim, a gente acumula essa bagagem, essa experiência. Agora mesmo, na segunda-feira, o nosso prefeito está indo para Brasília a convite do ministro Camilo Santana. Nós fomos selo ouro em alfabetização, alguns municípios da região também ganharam, mas para nós isso tem um peso muito grande, por conta de toda a nossa história que a gente passou. Então a gente celebra com muita alegria essas conquistas. Nós somos segundo lugar da regional influência leitora. Nós tivemos as maiores notas entre as 18 melhores escolas de 5º ano do Maranhão inteiro, no SAEB, que é uma avaliação também a nível federal. Então, assim, nada disso teria sido possível sem aquele último lugar, porque não é um sentimento que ele foi meu, é um sentimento que virou da comunidade de São Domingos, virou de todas as pessoas que fazem a educação de São Domingos. E o equilíbrio, professora Leia, entre a vida pessoal e o profissional, né? Como é para a senhora conciliar, né, uma responsabilidade, né, da Secretaria de Educação, de liderar a educação do município do Azeitão, né, e conciliar a vida familiar, porque nós, mulheres, não podemos, eu digo quase todos os programas, não podemos abrir mão de administrar a nossa família, né, de cuidar da família, mas também queremos ser reconhecida, ter um trabalho profissional, desenvolver, né, profissionalmente, isso é muito importante. Como é para a senhora esse equilíbrio? Assim, acho que como todas as mulheres, a gente vive numa aflição, né, constante. A gente vive numa guerra interna e a gente sempre nos julga muito e a gente não costuma ser muito complacente com a gente mesma, né? A gente às vezes é muito dura com a nossa responsabilidade. É muito difícil, viu, Benide? Acho que tanto para mim quanto para todas as mulheres, Deus envia anjos para nos ajudar nessa tarefa. Então eu tenho alguns anjos, eu tenho uma rede de apoio muito boa que me ajuda. Claro que nada supre a falta da mãe, mas assim, eu quero aqui reconhecer a rede de apoio para outras mulheres, tanto que é importante. Então eu tenho pessoas que me auxiliam nessa tarefa, eu tive a felicidade e eu queria dizer que eu entendo isso como uma colheita. Então, desde os 19 anos, 18, que eu me dedico a cuidar dos filhos dos outros. Então, Deus envia pessoas para me ajudar a cuidar dos meus. Então, assim, o equilíbrio ele é muito difícil, mas a gente procura, a gente tenta acordar mais cedo, dormir mais tarde, tirar o final de semana de folga total das coisas do trabalho para ir se dedicar à casa e às crianças. Ter aquele horário que a gente está todo mundo junto, a família reunida no final da noite, ou no horário do almoço com os filhos, que o marido às vezes tem outra rotina pior do que a gente. Mas esse equilíbrio, ele é bem difícil, viu, Benedito? E fica muito complicado. É difícil até a gente dizer se consegue ou não.
Porque eu gosto de dizer assim, o futuro dirá. Porque o fruto dessa nossa parte pessoal é quem nossos filhos serão no futuro. E eu acho que a gente não pode perder de vista isso aí, porque a gente precisa criar filhos autônomos, correto e principalmente felizes. Então, assim, eu trabalho mais em função disso. Mas esse equilíbrio a gente consegue, tem que dar um jeitinho, né? Tirar um tempinho, sempre deixar o filho na escola e buscar. Quando a gente não consegue buscar, tem a irmã que vai. Por isso a rede de apoio que nós mulheres, a gente que é mãe, demorei muito, até pela questão profissional, hoje eu acho que eu demorei. Eu tenho uma filha de 13, tenho um menino de 7, então ainda são pequenos, mas assim, a gente consegue. A gente também não pode, Benildo, como você mesmo falou, essa necessidade da mulher, dela ser reconhecida como profissional, é algo que não pode ser deixado. Uma boa mãe a ser uma boa profissional, a gente vai ficar sempre naquela aflição, se deixa um ou se deixa outro de lado. Mas a gente tenta, e na maioria das vezes a gente consegue, que nós somos guerreira mesmo. Né? Só Sim. Com o tempo você vai amadurecendo, você vai, né, organizando tudo, pega um ritmo na carreira, a família também, né, acaba segue, isso. E vai. Aí assim, eu quero que a senhora nesse momento dê uma dica para aquela professora que está começando agora, com dificuldade, e está dividida justamente nesse ponto, que tem filhos, tem marido, tem família para cuidar, mas também quer desenvolver. Tem como dar uma dica? Assim, não é uma receita de bolo, a gente sabe, né? Sim. Mas tem como deixar uma palavra de motivação para elas? Ah, sim, Benilde, me permita falar de um projeto. Tem alguns projetos lá na educação que o nosso prefeito, desde 2021, desenvolve, que são nosso orgulho, sabe, da área da educação. Além de todos os investimentos, de todas as conquistas que nós já temos, ele tem um projeto chamado Filhos do Azeitão, onde ele dá oportunidade para os filhos do Azeitão que saem, que vão fazer um curso superior e retornam para a cidade. Esse projeto já tem mais de 60, quase 70 pessoas que foram contempladas. Então são médicos, engenheiros, contadores, e a gente tem a felicidade de ter mais de 30 professores que viveram toda essa história que eu lhe contei. Não são professores porque foi criado um curso de férias para qualificação, professores por opção. Então nós temos, por exemplo, colegas que trabalham com a gente lá hoje e passaram em 5, 6 áreas para cursos bons, mas escolheram a docência. Então a minha palavra para quem quer ser professor hoje, escolha a profissão de professor. A senhora já está há quanto tempo como secretária de Educação? A gente assumiu em 2021, né, na primeira administração do nosso prefeito Júnior do Posto, né, é interessante dizer que quando ele me convidou para assumir, eu já estava nos outros projetos. Quando eu saí, fui exonerada da direção da Escola do Estado, né, então assim, as cidades pequenas, a questão política ela é bem forte. E eu fui exonerada em 2017. E em 2018 eu resolvi dar um tempo. Então eu fui para Uruçuí, voltei para minha terra natal. Lá a gente encabeçou outros projetos, assumi uma escola que estava na mesma lista entre as 10 piores do Brasil. Quando eu cheguei lá, o pessoal me fez o convite para assumir a coordenação dessa escola. Na época, o prefeito, né, foi eleito em 2020, me fez o convite para retornar a São Domingos do Azeitão, agora na posição de secretária de Educação. Então a gente assumiu esse desafio com bastante alegria. Eu sou são dominguense de coração, adotei São Domingos, me adotaram, então eu tenho mais tempo em São Domingos do que na minha terra, lá em Uruçuí, hoje eu posso dizer isso. Foram 22 anos morando em Uruçuí, 23 já em São Domingos do Azeitão. Então, assim, retornei, recebi com bastante desafio, porque o nosso prefeito ele nos cobra muito. Ele é bastante exigente em relação aos resultados, ao nosso desempenho, ao nosso desenvolvimento, porque o que ele quer é exatamente que os serviços que sejam oferecidos para a população sejam de qualidade. Então, assim, eu gosto sempre de falar que eu fui convidada para o cargo e ele reforça isso pela questão técnica.
Não foi pela questão política, até porque todo o secretariado do Júnior, desde a gestão passada até agora, são pessoas técnicas naquilo que fazem, na área. Nada contra a escolha política, que também faz parte, que também é importante. Mas é uma característica dele. Acredito que por ele ter vindo da iniciativa privada, né, Benilde, ele tem essa visão de colocar alguém técnico. Então, assim, foi um desafio. Quando ele me convidou, eu me lembro, que ele gosta sempre de dizer, foi a última secretária que eu convidei, foi a da educação. E naquele momento foram muitas horas de conversas entre mim e ele, onde ele deixou claro quais eram as pretensões, e ele me disse brincando, você tem 2 anos para me dar uma premiação. Então, praticamente, ele diz, ó, se você não cumprir a premiação, encerra nosso contrato. E a primeira premiação que ele recebeu foi já em relação aos resultados do ano de 2022, foi uma premiação a nível de estado para quem cumpre as metas de 2º, 5º ano. Nós recebemos selo bronze, que é quem cumpre uma das 3 metas, e já em 2023 nós recebemos selo ouro, que cumprimos as 3 metas, já melhoramos. 2024 nós estamos aguardando. Então aí ele me pediu uma, e em relação ao primeiro mandato nós entregamos 3, uma para cada ano, tá? Só não tivemos premiação em 2021, porque parou 2021, né? Você sabe disso. E só voltou tudo em 2022. Então, tarefa cumprida, né? Tarefa cumprida, e deixar aqui também, Benilde, meu agradecimento a todos que fazem a educação de São Domingos no Azeitão, porque assim, eu estou falando aqui em nome de muita gente. Então, são mais quase 400 funcionários, são quase 2.000 alunos, quase 2.000 famílias que têm nos apoiado em tudo que a gente faz. Então, assim, como eu falei para você, a liderança ela é solitária no sentido de que você pega uma carga muito grande, mas ela se torna leve porque a gente divide com todos. Então, a gente divide os desafios, divide as glórias também. Então, esses prêmios não é da Leia, não é do Júnior do Posto. Apenas não é possível ele levar, por exemplo, segunda-feira a cerimônia com Lula. Não dá para levar 400 profissionais para ver o Lula. Só foi possível levar um. Então vai só ele. Então meu agradecimento a toda a equipe de São Domingos do Azeitão, tá? Todos que fazem a educação de São Domingos, pais, alunos, funcionários, professores. Então a gente está bastante empenhado nessa questão dos resultados. Os resultados, a vitória, ela é também compartilhada com todos. Sim, com muita todos alegria. Se sentem vitoriosos nesse momento. Professora, a senhora já começou agora um novo mandato, né? Sim. À frente da secretaria. Esse momento para a senhora de começar uma segunda gestão é mais fácil que a primeira lá atrás? Eu acho mais tranquilo? Eu acho assim, as duas são bem diferentes, né? Porque quando a gente começa, a gente tem o benefício da dúvida. Eu digo isso com muita tranquilidade. Então, quando a gente assume, todo mundo já está esperando. Quando a gente já está, meio que já conhece, né? E a gestão, ela desgasta, né? Ela desgasta. Então, para mim, é o momento de nos reinventar, né? Continuar o que está dando certo, mas é o momento da gente marcar passo, olhar para trás, ver o que foi errado e tentar corrigir. Então, assim, eu não digo que é mais fácil ou mais difícil, ela é diferente. E como a gente já está com esses resultados, difícil é se manter. Então, assim, é um desafio novo. É mais fácil no sentido de que você já conhece o funcionamento, já conhece o ambiente, já conhece as pessoas, os desafios. Mas ele se torna mais difícil por isso, né? Porque as pessoas já têm um juízo de valor em relação ao seu trabalho. Isso une e às vezes divide. Como eu falei para você no início da nossa conversa, os nossos atores, eles são sempre diferentes. Então não adianta a gente achar que o menino que estava no 4º ano, que vai para o 5º, ele é o mesmo. Não, ele mudou muita coisa e nós temos que acompanhar. Mas a gente está pronta para encarar esses desafios. Quais são agora os seus planos, os seus sonhos para a educação do município de Pastos Bons? Qual assim, a senhora pode dizer, qual legado a senhora pode deixar, quer deixar? Aí a senhora falou que está pertinho de aposentar, certamente. Vai vir aí uma nova geração, que é quem vai, né, tomar de ponta para frente, futuramente, senão não já, né? Mas assim, qual legado a senhora quer deixar para a educação do município de São Domingos do Azeitão? Assim, eu acho que, Benilde, todos nós temos o sonho de sermos eternos. Eu acho que sim. A gente tem um sonho de ser imortal, no sentido de que as pessoas vão falar de nós, de que vão
deixar alguma coisa. O professor, ele deixa marcas que não são visíveis, elas não são palpáveis, mas elas são tão fortes quanto. Então, o que eu espero de deixar a Leia profissional legado é uma história de superação, né? Que a gente que nasceu na roça, que morou na zona rural, que é filho de uma família de 3 irmãos, que foi a primeira desses 3 irmãos que se formou, mas após você ter ido, os outros também vieram, e assim, que você chega numa cidade que lhe acolhe, como eu cheguei muito jovem, ali eu construí minha família, construí a minha história profissional, sou muito grata à cidade, sou muito grata ao povo de São Domingos do Azeitão, tá? E assim, o legado que a gente queria deixar era um legado de certeza, de que quando você quer e você procura a maneira de você superar seus desafios. Professora Leia, agora como mulher, o Café com Elas tem o objetivo de motivar outras mulheres que ainda não despertaram para uma profissão. A senhora já incentivou, escolha a profissão de ser professora, né? Por todas as conquistas que a senhora já teve, a senhora indica a profissão de professora. Mas para aquela mulher que está em casa, de repente a gente não sabe o que leva ela a se prender em casa e não buscar uma profissão, desenvolver o seu profissional. Às vezes ela tem vontade, mas não tem a força, né? E o Café com Elas, ele quer despertar isso nas mulheres. Sim. Aquelas mulheres que estão em casa, que têm vontade, mas ainda não despertaram, né? Qual a mensagem que a senhora pode deixar para essas mulheres? Assim, independente, Benilde, da profissão, se ela é uma profissão, como é que eu quero dizer, das graduações a nível superior ou não, todas as profissões, hoje nós estamos vivendo num momento muito propício. Se você parar para observar, Benilde, falta tudo no mercado de trabalho. Você concorda? Às vezes falta uma pessoa para estar lá atendendo, ou falta uma pessoa para... Então tem espaço para todo mundo. Então o círculo, ele não está fechado naquele cubinho de que você só vai ser bem sucedida se você for uma profissional de nível superior. Isso não existe. Então, para a mulher que está em casa, primeira coisa que eu gosto de dizer para todas, que a gente participa também de feira de profissões e a gente fala isso para jovens, mas falando para aquela mulher como você contextualizou, procure uma aptidão, procure algo que você tenha afinidade, que não precisa necessariamente ser uma profissão a nível superior. Você é boa em quê? O que você gosta de fazer? O que te faz feliz fazendo? Eu sou feliz fazendo bolo. Hoje em dia você tem N cursos online que você paga, que você faz de graça no Senai, no Senac. Hoje em dia você tem a tecnologia ao seu favor, porque antigamente era no boca a boca. Tem uma moça lá que faz um docinho, né? Tudo era mais distante. Então hoje a gente conhece, Benilde, eu conheço pessoas que hoje em dia tem um faturamento até melhor do que o nosso de professora. Fazendo o quê? Leia fazendo unha lá na sala de casa. Montou um salãozinho ali arrumadinho, fez um curso na carreta que vem, de manicure. Aqui ela tá olhando, você sabe que nós mulheres, nós somos amigas das nossas manicures, então não tem nada de um menino sentar, porque nós levamos o nosso também. Então, assim, mulher, tem espaço para você fazer qualquer coisa e ser um sucesso. Doutora Leia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui e compartilhar esses momentos vitoriosos na sua carreira. Tenho certeza que São Domingos do Azeitão só tem a ganhar em continuar com a senhora, e o prefeito escolher continuar com a senhora como secretária de Educação, tá? Quero parabenizar os seus alunos, aos meninos do Enem que tiraram nota boa na pessoa da professora Leia. Parabéns a todos, tá? Recebam nosso abraço e continue assim, porque é só o começo, né? De uma longa nova carreira, né? Sim, quando eu falei assim da questão de aposentar, né? As pessoas olham, mas já... Aí, não me vejo sem fazer nada, não. A gente vai para outros projetos, né? Então, assim, Benilde, eu queria só agradecer. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade. A Ele toda a honra e toda a glória, porque sem Ele a gente não faz nada. Então, todo projeto que a gente tem
a gente consagra a ele para que ele dê o aval lá em cima primeiro, que aí a gente tem a certeza que aqui embaixo será concretizado. A você, porque esses espaços de debate são muito importantes para nós, porque nós mulheres ainda somos, em alguns espaços, meio velado, mas é estrutural, às vezes, um certo preconceito. Tanto é que algumas atitudes, algumas características que são valorizadas nos homens e nós são vistas como defeitos, né? Então, a mulher não pode ser firme, que ela é arrogante. A mulher não pode ser incisiva, porque ela tem um gênio difícil. Enquanto essas características são aplaudidas nos homens, né? Então, a gente sofre, às vezes, disso também. Né? E às vezes a gente está numa reunião que tem um monte de homens, eles ficam querendo nos abafar em algumas situações, alguns locais. Existe isso. Então, daí, Benilde, a importância de espaço como esse seu, de mostrar esse outro lado da mulher, que é um lado que pode ser, sim, vitorioso em todos os seus sentidos, em todas as esferas que a gente trabalha, a gente pode ser uma referência. Ao contrário do que dizem, nós mulheres não somos frágeis, somos fortes e muito fortes, né? Com para certeza. Suportar e superar tudo que cada uma supera. Claro que de maneira diferente cada vida, mas são superações, né? Que custa a tranquilidade, né? Individual. O Café com Elas de hoje tem um oferecimento de fortes sensações, onde você pode encontrar tudo em maquiagem, perfumaria e acessórios. Em Bastões, na Avenida Domingos Sertão, próximo à Secretaria de Assistência Social. O nosso Café com Elas encerra aqui e até o próximo programa. Sofrer, vá por mim.